Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Advento Cast, o podcast que fala sobre a Palavra de Deus. Hoje está um pouco diferente aqui. Meu amigo Rodrigo não está ao meu lado aqui, mas está um amigo que já veio aqui naquele lugar ali. Davi, tudo bom, Davi? Tudo bem? Boa noite, pessoal aí de casa. Estou como suplente do Rodrigo. mas Deus vai abençoar, vai dar certo. Em nome de Jesus. E não estamos só nós dois aqui, estamos com aquele velho conhecido Patrimônio histórico aqui do podcast, do podcast. Reginaldo. E aí, Rei? Minha saudação a vocês aqui na mesa, ao nosso auxiliar aqui do comando, Atos. Ele não está à vista, mas também está fazendo um trabalho dinâmico, tremendo. E também minha saudação a todos que estão aqui nos ouvindo, né? Sim. Os nossos amigos internautas, né? Esse termo pouco se usa. Internautas hoje em dia. Não se usa, mas é o que tem acontecido, não é isso? Então, vocês que são nossos ouvintes, nossa gratidão por estar conosco, participando desses momentos. Tomara que todos aqui aprendam direitinho o tema que nós iremos abordar nesta noite. Isso é meu desejo também, Regi. Mas uma coisa importante lembrar é que acredito que todos aqui já fizeram isso, mas você que está em casa, curta, compartilhe, comente, deixe seu comentário, suas dúvidas, siga o nosso canal, ative o sininho de notificações, ou seja, nos ajude a divulgar esse podcast. Se você achou interessante, nos ajude nesse sentido, porque estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, nada mais. E em falar na palavra de Deus, a gente vai tratar hoje sobre um tema bem interessante, que bem conversado, ou às vezes não muito bem compreendido também, né? Que é o milênio e o fim do pecado. Mas hoje a gente vai tentar esclarecer todas as dúvidas possíveis, ou sanar quase todas, né? Esse é o capítulo 27 do livro Nisto Cremos, que a gente vem estudando, né? Se é o 27, é o penúltimo. Ou seja, a gente já está no fim. E o próximo será o último. A derradeira. A derradeira. Por isso a gente vai orar nesse momento, pedindo a iluminação de Deus. Ora pra gente, Davi. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai que estás no céu, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui e unidos em Teu nome. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha estar trabalhando no nosso coração, na nossa mente, na mente das pessoas que estão em casa ouvindo. Que aqui possa ser feito, Senhor Deus, e estudado esse tema, que o Senhor venha estar revelando a nós aqui um pouco do seu conhecimento, abençoando o Reginaldo, que ele possa nesse momento ser inspirado pelo Teu Espírito. Amém. Nos perdoe dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Perfeito. Alguns versos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está em Apocalipse 20, os 3 primeiros versos, para introduzir esse tema, né? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Veja bem, aqui tem muitas informações nesses versos, né? Mas o milênio e o pecado, vamos dividir aqui, né? Para a gente entender o conceito. O que é o milênio? Essa é a primeira pergunta que eu faço para ti, Regi. Talvez seja difícil definir o milênio, mesmo biblicamente, porque o único lugar das Escrituras onde esse tema é apresentado claramente é aqui no capítulo 20 de Apocalipse. Se tivéssemos nos outros livros das Escrituras, nos outros 65 livros, mais informações, aí seria mais fácil a gente definir. Razão porque, inclusive, muitos dos estudiosos das Escrituras entendem que é preciso muita cautela ao precisar o que vem a ser esse milênio. É preciso muita cautela, é preciso ponderar, né, melhor, porque não é encontrado em nenhum outro lugar das Escrituras os 1000 anos. Porém, nós cremos no milênio. E eu acredito que a maioria da cristandade também, fora dos arraiais adventistas, também creem no milênio, embora de forma diferente, né?
Inclusive, existem crenças, pelo menos mais 2 tipos de crenças em relação ao milênio. Uma delas diz que o milênio acontecerá antes da segunda vinda. É o pré-milenialismo, né? E nós ficamos com pós-milenialismo, né? Que ele começa após a segunda vinda. E tem também aqueles que não creem no milênio de jeito nenhum, nós chamamos de os amilenialistas. Eles entendem que essa expressão, como aparece aqui em Apocalipse, é apenas ideológica, apenas para nos lembrar que Deus vai tomar uma providência definitiva aí para a questão do pecado, sem contagem desse período aí, apresentado no capítulo 20 de 1000 anos. Assim eu creio, em relação ao que vemos por aí, né? Porém, a nossa crença bem definida em relação ao milênio diz que o período começará exatamente a partir do momento em que Jesus volta, a segunda vinda de Cristo, devido ao fato de, no capítulo 20, termos várias expressões que indicam aí o início do milênio para determinados eventos e o fim do milênio para outros eventos. E eu acho que isso a gente pode ver depois, mais adiante, quando estivermos considerando melhor os assuntos aqui, né, a serem estudados. Muito bom. Então, o milênio, ele tem várias formas de interpretar, né? Durante a visão evangélica. Tem gente que crê, então, que no período antes da tribulação, eles vão ser assuntos ao céu. Tem gente que pensa que, então, a igreja passará pela tribulação, e tem gente que pensa que não vai passar de jeito nenhum, porque não vai existir um milênio. Mas como que os adventistas creem? Né? O que vai acontecer antes, durante e depois do milênio, para nós adventistas? Como eu disse, nossa crença está mais voltada para o pós-milenialismo, ou seja, o milênio só começa a partir da volta de Cristo. Antes da volta de Cristo, um período de tempo, que como você mencionou aí, o período da grande tribulação, ocorre antes do milênio, antes da segunda vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, tudo vai estar já definido. Ele não vem para definir coisa nenhuma, para determinar quem se salvará, quem se perderá, não, de forma alguma. Porque antes desse período, antes de começar o milênio, antes de Cristo aparecer nas nuvens dos céus, todo o caso de todas as pessoas já estarão definidos. Salvos, perdidos. Haverá um tempo em que chegaremos ao nível de termos 2 grupos de pessoas na Terra. O grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. O planeta todo vai estar amadurecido. No capítulo 14, por exemplo, de Apocalipse, a gente encontra lá que quando esse evangelho for pregado, através do conteúdo da mensagem dos 3 anjos, aí a Terra vai ficar dividida em 2 grandes colheitas. A colheita do trigo, e a ceifa do trigo e a ceifa das uvas. Na ceifa do trigo, o anjo passa, foi-se sobre a terra e a terra é ceifada, o trigo representando aí as pessoas preparadas para a volta de Cristo, enquanto que a outra colheita, que é a colheita das uvas, é a vindima, onde o mesmo anjo, ele ceifa a terra e os cachos das uvas são colocados no lagar da ira de Deus para serem pisadas. Então, observe que a descrição que Apocalipse faz demonstra que esses eventos que precedem o milênio deixará claro que só haverá 2 tipos de pessoas. Os salvos e os perdidos. Os que aceitaram verdadeiramente Jesus como Salvador e os que rejeitaram. Os que receberam a marca de Deus, o selo de Deus, e os que receberam o selo da besta. Só 2 grupos. Hoje nós encontramos 3. Nós encontramos salvos, encontramos perdidos e encontramos indecisos. Então, até chegarmos ao milênio, nós teremos aí a definição da história do planeta, né? O pecado já terá alcançado um grau de desgaste absoluto. A taça da misericórdia de Deus terá sido transbordada. Então, o mundo estará na condição já para a volta de Cristo. Isso ainda não aconteceu, o evangelho continua sendo pregado, as resistências dos corações humanos continuam sendo acirradas, infelizmente.
A batalha está chegando ao seu clímax, e a Apocalipse chama de Armagedon. Quando o Armagedon chegar no ponto mais elevado, então Cristo volta, resolve o problema da terra, colhe os justos, é como disse em São Mateus 25, né? Os preparados, as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Aos preparados ele diz: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aos bodes, aos que estão à sua esquerda, ele diz: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo que está preparado para o diabo e seus anjos. Então, embora ao longo da Bíblia não encontremos essa expressão, podemos acreditar que esse período, essa menção que Apocalipse 20 faz sobre o milênio, é um período, é um intervalo que compreende entre a definição do problema no planeta Terra, já que toda a Terra já está amadurecida, e o período em que definitivamente os salvos vão estar no novo céu e na nova terra, nos quais habitam a justiça. E nesse sentido que você falou no final, é a minha próxima pergunta. Se haverá esse milênio, creio que haverá também, o que os santos, né? Você falou que a gente vai ter 2 grupos no final. Os santos, eles serão recolhidos. O que eles farão nesse período do milênio? Onde eles estarão? Interessante. Já que estamos estudando o milênio dentro de Apocalipse, é necessário procurar ver o conteúdo de Apocalipse, os termos anteriores, como aparecem lá, e o que é falado a respeito de tudo que a profecia revela em Apocalipse. Por exemplo, quando é apresentado os selos, o livro selado à mão direita de Deus, onde ninguém podia nem olhar para ele, o Cordeiro aparece diante do trono e vai tirando os selos. Vai tirando o selo. Tira o primeiro selo, o livro continha o grande mistério do universo, né? A grande conclusão do maravilhoso plano de Deus. E aí ele vai tirando o selo. Cada selo tirado, a partir do primeiro selo, tem início aí a história do período apostólico, o período em que a igreja cristã primitiva desenrola a descida do Espírito Santo e o avanço da causa, expandindo o evangelho nos 4 cantos da terra. Depois passa-se por um período histórico negro, sombrio, vem a Idade Média, acontecem várias coisas no nosso planeta, e o evangelho continua sendo pregado a despeito de todos os obstáculos que surgiram, as dificuldades que ocorreram e tal. E cada selo aberto representa um período em que a igreja viveu, um drama que a igreja passou. Tanto é que o 5º selo diz: até quando, ó soberano Senhor, não julgas e nem vingas o nosso sangue? A abertura do milênio, o início do milênio, é a resposta, a grande resposta de Deus à pergunta feita lá atrás no 5º selo. Até quando, ó soberano, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Porque Apocalipse, ele expõe uma batalha, uma guerra, o Armagedon ali, onde o diabo se projeta para lutar contra as hostes do bem. E quer, por todos os seus esforços, seu empenho, destruir o mundo todo, seduzir, enganar, deixar todos na ruína. Então o Armagedon é uma representação dos atos do maligno no final dos tempos. E o 6º selo, quando ele estiver sendo aberto, aí Deus já começa a responder. Observe que o final do 6º selo já são os ímpios começando a receber o castigo merecido. Quando eles escondem atrás dos montes e rochedos e dizem: caiam sobre nós, escondei-nos da face daquele que habita no trono, que assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. O grande dia da ira é justamente o clímax da grande batalha do Armagedon, iniciada desde quando a igreja segue, representada pelos cavalos lá, em seu campo de batalha para espalhar o evangelho, expandir com o evangelho no mundo inteiro. Quando o evangelho é concluído, por isso que Jesus coloca a pregação do evangelho como grande sinal do fim. Ele diz: será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Então o fim, o grande ponto culminante, o grande fio de informação, o grande sinal que identifica o fim é a conclusão do evangelho. E essa conclusão se dará para amadurecer a terra toda, para deixar o mundo todo preparado. Por isso que no capítulo 14 os anjos pregam, e depois dessas pregações aparece já a colheita. Colheita do trigo e colheita das uvas.
os salvos e os perdidos, como eu disse. Então, a mensagem do Apocalipse converge para o milênio. Aí, a respeito da pergunta que Ângelo faz aqui para nós, né? O que vamos fazer lá no céu? Lá no milênio, vamos fazer o que lá? Visto que o grande mistério foi apresentado lá no início, que é o livro, esse livro vai ser desenrolado, não haverá mais selo, no sétimo selo, silêncio no céu por cerca de meia hora, para a abertura do novo plano. Saímos desse plano maculado pela história do pecado aqui e entramos no plano em que seguiremos para que definitivamente tenhamos o novo céu e a nova terra. Os justos estarão participando do grande momento em que eles verão com os próprios olhos o livro sendo desenrolado. Cristo vai estar abrindo os livros e os santos vão estar participando dessa abertura, lendo e acompanhando. Observe como Deus é. Deus, embora ele seja juiz e seja perfeito, infalível em sua sentença, em sua ordem de ser e acontecer, ele faz questão que o povo dele participe desse momento. Ele coloca todas as cartas na mesa para que a gente possa observar por nós mesmos como ele agiu de maneira precisa em julgar todos os casos. Por isso que o apóstolo Paulo diz também, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Aí começam então as atividades dos justos durante o milênio. Vamos participar do julgamento, vamos observar os atos de Deus, como foram perfeitos, como foram precisos. Depois de havermos passado por toda a história do drama e a história do pecado, a gente verá lá claramente como Deus tratou de forma assertiva cada caso de cada indivíduo, inclusive até os anjos, né? Como Paulo enfatiza muito bem. Até os anjos estarão submissos ao nosso juízo, ao nosso crivo, no sentido de que nós iremos comprovar a maravilha como Deus conduziu todo o processo de redenção. Então, o milênio trará essa grande vantagem para nós. É um período em que as nossas lágrimas também começarão a ser enxugadas. Não definitivamente, porque isso só vai ocorrer após o final do milênio, né? Mas passaremos esse período no céu ali, vivendo, e esse termo vivendo e reinando com Cristo, fala justamente a respeito desse processo aí, em que, juntamente com ele, sentados no trono, junto com Cristo, estaremos ali com o livro aberto. O mesmo livro que foi visto lá no início, onde ninguém era nem capaz de olhar para ele. Agora estaremos capacitados para olhar um livro que ninguém podia resolver o problema, Cristo, por causa do seu grande trabalho em favor da raça humana, o cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus todos que procedem de cada nação, tribo, e língua e povo e tal. Fez de nós reis e sacerdotes, o apóstolo Pedro fala isso, né? Cristo faz de sua igreja, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele já faz uma prévia do que seremos no decorrer do milênio. Reinaremos como sacerdotes, reinaremos como intercessores junto com Cristo, reinaremos como comprovadores do grande julgamento de Deus contra aqueles que deram mesmo as costas para Deus e não quiseram saber do plano da redenção. Então, o milênio nos trará esse privilégio. Amém. Colocará todas as coisas também debaixo dos nossos pés, inclusive o próprio diabo, que nessa ocasião estará simbolicamente aqui amarrado, né? Amarrado para depois ser sentenciado também. Pronto. Agora, antes de você falar, fala pra gente, você falou aí muito bem sobre os justos, né? No milênio. E os ímpios? Onde eles estarão e o que estarão fazendo? Exato. Os ímpios, o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz lá que o Senhor matará o iníquo pela manifestação da sua vinda. No capítulo 6 de Apocalipse, nós encontramos no quinto selo, como já fizemos menção aqui, que os justos estão clamando que Deus faça justiça contra os ímpios. No sexto selo, os ímpios estão pedindo para morrer lá, logo, né? Porque eles estão diante da segunda vinda de Cristo. O Pai e o Filho na sua vinda. Eles não aguentam a glória, não suportam a glória, pedem para morrer. E esse pedido deles se cumpre no sexto selo, que é já o período em que Cristo termina a obra. A sétima praga
que aparece no capítulo 16 de Apocalipse, diz que pedras por cerca de 1 talento caem sobre os homens, todos eles que escolheram adorar a besta e a sua imagem. Como eu disse que o mundo estaria dividido em 2 partes, então aqui nessa parte aí, na 7ª praga, cumpre-se a segunda sessão, a última sessão do capítulo 14 de Apocalipse, quando as uvas são jogadas no lagar para serem pisadas, símbolos da manifestação da ira de Deus sobre todos os ímpios. Eles serão destruídos ali, naquele momento eles são mortos, e a terra toda, como o profeta Isaías observou em sua visão, ele diz que ele olhou para a terra e viu que a terra era como um cemitério, que os ímpios eram como esterco sobre a terra. Não haverá ninguém para pranteá-los, para sepultá-los. Então a terra vai ficar... o profeta Jeremias também descreve o estado da terra após a manifestação da ira de Deus. Ele descreve da seguinte forma: a terra, olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Jeremias 4, verso 23, ele fala isso. Eu olhei para os montes e eis que estremeciam, e todos os outeiros haviam saído dos seus lugares. A terra fértil era um deserto e todas as aves sumiram. No capítulo 19, antes de descrever o milênio, Apocalipse fala como será a destruição dos ímpios. É uma coisa terrível. As aves do céu são convidadas para comer das carnes daqueles que prevaricaram contra Deus, daqueles que receberam a marca, que seguiram a besta e o falso profeta. E lá conta, no capítulo 19 ainda, que eles serão destruídos, serão consumidos. E que também as instituições que os levaram ao engano, ao desvio, ao erro, serão punidas, serão lançadas no lago do fogo. As instituições que eu me refiro é a besta, a mesma agente seladora, e o falso profeta são lançados no lago do fogo. O lago do fogo não aparece no capítulo 20, quando fala do milênio, aparece no capítulo 19. A volta de Cristo já lança a besta e o falso profeta no lago do fogo. Os instrumentos utilizados por Satanás para iludir e enganar a raça humana são destruídos completamente na segunda vinda de Cristo. Ele vem e resolve o problema de vez. Somente o problema maior não é destruído, como menciona no capítulo 19. O capítulo 20 começa dizendo que ele é amarrado, o diabo. É uma cadeia aqui de circunstâncias, claro, né? Satanás já não tinha mais direito de sair do planeta. Ele já era um inimigo vencido. No livro de Mateus, antes de Jesus, do seu sacrifício, o diabo era chamado de o príncipe desse mundo. O livro do Apocalipse já fala de Jesus nos lugares celestiais e da conclusão da história desse planeta e apresenta Satanás, por causa disso, apresenta Satanás já como o anjo do poço do abismo. Então ele é um presidiário já aqui no planeta. Ele não tem para onde ir. O problema é que no capítulo 12, Satanás é apresentado como quem está cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, aí é onde entra a pior fase da história do planeta em relação ao pecado. E a existência do pecado aqui, a rebelião das pessoas contra Deus, dos ímpios, de todos eles, é a pior fase que iremos passar. É por isso que Apocalipse chama essa última batalha de Armagedon, né? a grande guerra. Claro, não será uma guerra nuclear, não será uma guerra nação contra nação, reino contra reino. Essa guerra que Apocalipse mais apresenta aqui é uma guerra espiritual, relacionada com escolhas que cada um fez ou fará até o último dia. O momento mais importante dessa batalha ocorrerá quando se cumprir a segunda parte do capítulo 13 de Apocalipse, quando diz lá que todos serão selados com o selo da besta. Todos que habitam sobre a terra. Então, quando isso acontecer de forma definitiva, Satanás andou até onde ele pôde ir. O evangelho também foi expandido por todo o planeta Terra, como deveria acontecer. Cada criatura sendo evangelizada, sendo ensinada. Todas as pessoas sabendo conscienciosamente o que precisa fazer. Aí chegamos ao ponto final dessa guerra. Depois desse ponto final, iniciado aí com as últimas investidas de Satanás, ainda teremos o período da chamada aqui Grande Tribulação, ou 7 últimas pragas, porque Deus já vai começar a punir aqueles que já se decidiram ao lado do diabo, e aí termina-se essa última praga com a destruição dos ímpios. Como será o estado dos ímpios? Eles serão destruídos pela manifestação da vinda de Cristo.
Por isso que, mais adiante, falando ainda do período dos acontecimentos do milênio, Apocalipse conta que os restantes dos mortos, não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Mas os bem-aventurados foram os que tiveram parte na primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição se deu na volta de Cristo. Então, os mortos não ressuscitaram até cumprirem os 1000 anos. Obviamente, todos os que estiverem vivos na volta de Cristo morrerão. Os ímpios despreparados que morreram sem Cristo não ressuscitarão até que passe por esse período de 1000 anos. A terra ficará, além da condição caótica descrita por Jeremias, como eu mencionei no início, ela também será um ambiente onde marcará a prisão definitiva do diabo. Nada mais o que fazer. A única coisa que ele pode fazer hoje é enganar, é seduzir, é tentar destruir a raça humana. Se esse período que ele investe contra o povo de Deus, se esse período se completa e ele é um inimigo já derrotado, então ele não terá mais o que fazer quando Cristo voltar. Cristo não mata o diabo, mas observe que ele mata a besta e o falso profeta. O diabo ele prende. E vai ficar esse período dos 1000 anos aí, ele e seus anjos sendo subjugados ao juízo de Deus e dos salvos na eternidade. Estarão com ele no milênio, né? Sim. No início de capítulo 20 de Apocalipse, você comentou um pouco sobre a questão de Satanás estar preso, né? Acorrentado na realidade, né? Você falou que é uma prisão circunstancial, porque ele não vai ter quem tentar, né? Os mortos que morreram sem Cristo estarão mortos, né? Aguardando o retorno dos santos no milênio. E a pergunta que eu faço se você quiser discorrer mais sobre essa prisão de Satanás, por que Deus vai prender ele, né? O que ele vai estar fazendo, e quando o milênio terminar, que os justos voltarem, na verdade, antes disso, né, o que Satanás vai fazer após ser preso? Ou seja, por que Deus vai prender Satanás? E quando Satanás for realmente solto, o que ele vai fazer? A decadência do nosso inimigo ela é gradativa. Né? Já aconteceu primeiro uma guerra lá, no céu, um conflito lá, e ele foi expulso de lá, do céu, na sua rebelião contra Deus. A palavra diz que ele arrastou a terça parte dos anjos consigo, né? Ele foi derrotado. Mas observe o seguinte, eu digo gradativa porque o livro de Jó conta que ele ainda comparecia lá na Assembleia. No meio dos filhos de Deus, Satanás comparecia lá. O livro de Zacarias conta que ele estava lá, Cristo estava, o sumo sacerdote Josué estava lá, Cristo, o anjo do Senhor, Cristo à direita e Satanás à esquerda lá para condenar, para julgar o sumo sacerdote Josué, na visão de Zacarias. Aí Cristo à direita do sumo sacerdote diz, o Senhor te repreenda, Satanás. Então Satanás sempre é apresentado no Antigo Testamento como aquele que estava ali diante de Deus acusando, e Apocalipse ecoa, né, essa verdade apresentada no Antigo Testamento. Apocalipse diz, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa diante de Deus, olha só, de dia e de noite diante de Deus. Então ele ia para os lugares celestiais acusar. Ia também para usurpar o direito de que ele era príncipe do mundo. Observe que na tentação do deserto ele disse para Cristo, tudo isso aqui me foi dado, tudo é meu, e se prostrar me adorares eu te dou. E Jesus não o desmentiu, né? Não viu nisso uma mentira que ele houvesse dito. O próprio Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem de mim. Então, realmente, Satanás estava usurpando a patente de príncipe do mundo, representante do planeta. Quando lá, no momento da Assembleia do Céu, Deus diz para ele, de onde vens? Em outras palavras, Deus estava perguntando, você é representante de onde? E quando ele responde de rodear a Terra e passear por ela, ele diz, eu sou representante do planeta Terra. Tem domínio, né? Eu tenho um domínio. E quando Deus fala assim, observaste meu servo Jó, na verdade, Deus estava não necessariamente chamando a atenção nossa para a pessoa de Jó. Ele estava chamando a atenção nossa para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O varão perfeito recebeu todas as honras, todos os privilégios quando ele se fez homem, viveu a vida perfeita, realizou o sacrifício perfeito, foi ao céu. Pedro, no dia do Pentecostes, diz assim, olha, nós não estamos embriagados, essa é a nona hora do dia, a terceira hora do dia, não estamos embriagados, não nos acusem disso. O que nós estamos fazendo aqui é porque à direita do trono da majestade nas alturas assentou a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Observe que ao assentar lá, ele envia o Espírito e expande seus domínios aqui no planeta Terra. Esse trabalho de Cristo lá na glória também teve por objetivo colocar todas as coisas debaixo dos seus pés
E o apóstolo Paulo fala em Efésios, na última parte, ele diz isso. E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre tudo e se entregou à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então Cristo subjuga o diabo, expulsa de lá e ele sai de lá irado, cheio de grande ira para o planeta Terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele perdeu a batalha na experiência de Jó. Ele perdeu a batalha lá no Jardim do Éden também, apesar de haver introduzido o pecado no mundo. Enganado o primeiro casal com sua astúcia. Ele foi derrotado ali porque foi apresentado para ele, inclusive, a antiga serpente, foi apresentado o plano da redenção. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a sua descendência, esse te ferirá a cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar, mostrando que o veneno do diabo seria anulado. Perdeu a batalha. A promessa era a certeza de que o diabo seria derrotado. E o cumprimento dessa promessa concretizou, então, a derrota do maligno. Ele continuou prosseguindo em derrota, gradativamente. Lá na ascensão de Cristo aos céus, ele é expulso definitivamente, não pode mais ser nem acusador lá no céu. Ele é acusador aqui na terra, mas lá ele não tem mais direito, porque lá Cristo... Então, ao invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, é salvo, é redimido, e Lutero, inclusive, quando estava iniciando a reforma, ele teve um sonho em que Satanás apresentou todos os seus pecados, e ele disse, você esqueceu de uma coisa, o sangue de Jesus Cristo já me libertou de todos eles. Entendeu? E Satanás sempre prossegue como um derrotado. A derrota final e definitiva, Apocalipse descreve que ocorrerá após o milênio. Então, no milênio, ele não é derrotado completamente. Ele já é um inimigo derrotado, mas não é sentenciado completamente. A sentença final se dá depois do milênio. Quando ele vai para o lago do fogo, observe que no final do Apocalipse já diz que lá já se encontrava a besta e o falso profeta. Então, o diabo é o penúltimo inimigo a ser destruído, e o último inimigo, Paulo descreve no final de 1 Coríntios. Ele diz, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, esse é o processo, é dessa maneira que se dá durante o milênio. A importância do milênio está relacionada com isso. Apocalipse 27, 20, versículo 7 diz: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Você já começou a falar sobre essa parte, né? Quando Satanás for solto. O que significa Satanás? O que ele tentará realizar após esse período de soltura? Então, por isso que eu falei que a volta de Cristo, ele não é destruído completamente 100%, não. Naquele momento. Naquele momento da volta de Cristo. Ele só é aprisionado. Sim. Passou o milênio, ele é solto e sai enganado. Observe que essa expressão solto, não quer dizer que vou tirar o cadeado aqui de sua corrente. Não, não é bem assim. É uma expressão figurada. Sim. E inclusive, a própria Bíblia explica isso, né? Em que consiste a soltura de Satanás? Ele sai a enganar as nações que há nos 4 cantos da terra. Então ele vai e volta de novo para todos os habitantes da terra que estão vivos agora, porque ressuscitaram na segunda ressurreição. Então agora ele tem terreno para ele trabalhar, embora ele fará um trabalho em vão. O que ele busca alcançar, ele não alcançará. Ele vai em vão assediar a Cidade Santa. Ele sabe que ele não vai conseguir, mas como ele viveu a vida toda enganando e iludindo, então na sua última e desesperada tentativa, ele sai a reunir todos os exércitos que há no planeta Terra de seres humanos decadentes para atacar a Cidade Santa. Então desce fogo do céu e consome a todos. Essa expressão que aparece no final, dizendo que todos estarão diante do mar, do grande trono branco, o trono branco aí, embora... O que é esse trono branco? Embora a palavra não apareça na ordem aí, esse trono branco vem antes do ataque final. Não segue uma sequência aí, uma sequência cronológica, né, dos fatos. O grande trono branco é o ponto principal da grande derrota deles. Diante do trono, o caso de todos eles são apresentados, a vida de cada um são apresentadas como se fosse um filme ali. E todos eles verão claramente que
estão perdidos porque quiseram, estão perdidos porque não quiseram saber da graça e da misericórdia de Deus. Não tem como dizerem assim, Deus não está sendo justo. Não, eu que busquei a injustiça. Os ímpios e o próprio Satanás ali, e os seus anjos, depois de todos admitirem, aí o próprio Satanás vem e também admite. É que Deus foi justo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que chegará um momento que todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Então, o momento final do cumprimento dessa profecia se dá ali, diante do grande trono branco. Que também ali aparece de maneira simbólica, trono, símbolo de julgamento. Eles mesmos vão perceber pelo próprio processo da vida de cada um que Deus foi extremamente justo também com eles. Também com eles. O próprio Satanás, não porque ele passará a amar a verdade ou aceitar, não. É porque o poder da verdade vai ser tão latente perante os olhares expectantes que não terá ou não haverá como negar que eu fiz mesmo, eu errei mesmo, eu não tem como. Então, assim como se dá hoje, né? Quando alguma pessoa é pega no flagrante e todas as pessoas verem alguém roubando ou praticando qualquer crime, e aí os olhares das pessoas se voltam para aquele criminoso e olham para ele esperando uma resposta, ele vai dizer, realmente eu fiz, né? Porque ele agora entendeu que a verdade é que tem que prevalecer? Não, é porque não tem outro jeito, tá? Não tem para onde correr. Então, tudo bem apresentado, os autos bem selecionados, tudo inquestionavelmente colocado na mesa. Então, o mal vai ser completamente destruído após após eles mesmos admitirem que realmente... E como que o mal vai ser completamente destruído? Como que Deus vai fazer? Então, olha só, como eu estou dizendo, Deus julga perfeitamente. Ele não conhece erro, Deus desconhece, ele é infalível, ele é perfeito em tudo que ele faz. Ele sabe o fim desde o princípio, ele não precisava de processo nenhum para julgar e condenar ninguém. Ele não precisa. Ele é ilimitado, ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas as criaturas dele não. Deus que vai ter essa E ele cria todo esse processo. Esse trono branco. Ele cria todo esse processo para que as criaturas, tanto as perdidas quanto as salvas, possam perceber que houve plena transparência no processo. E é importante a gente falar isso, porque muita gente em casa, às vezes, pode pensar que Deus, pelo fato de ter que destruir os pecadores, as pessoas que vão estar, infelizmente, perdidas, né? Fala, poxa, Deus poderia, de alguma forma, abrir uma circunstância, uma exceção, mas a questão aqui é o pecado, né? Deus, ele tem que acabar com o pecado. É o fim dele, né? E, infelizmente, para o pecado ser resolvido, algumas pessoas que não aceitaram o sacrifício de Cristo vão ter que perecer, né? Então, é uma manifestação de justiça e de amor, acima de tudo, né? Então, Satanás ele vai ser efetivamente destruído, né? E não vai, depois desse processo, haver mal no universo, pecado no universo, ou vai haver, porque tem gente, colegas de outras, né, irmãos de outros pensamentos religiosos que pensam que o tormento que Satanás vai experimentar não vai findar, né? Ou seja, enquanto a gente vai estar aqui na Terra desfrutando, enfim, a eternidade, ele também vai estar desfrutando, só que uma eternidade de dor. Isso é bíblico? Ou o Apocalipse não... Quando Gênesis capítulo 1, 2 e 3 é lido, você percebe que está falando sobre como começou todas as coisas. Quando o capítulo 20, 21 e 22 de Apocalipse é lido, você percebe como terminará todas as coisas. Por duas ou mais vezes em Apocalipse, pelo menos no capítulo 21, 22, você encontra lá expressões assim, na Cidade Santa, falando da Cidade Santa. Nela nunca jamais penetrará coisa contaminada. Nunca jamais, olha só. O que já está dando a entender aí? O fim do pecado. Nunca jamais penetrará coisa contaminada. Outra expressão também que aparece no capítulo 22, verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Olha só, nunca mais haverá qualquer maldição. O que você já entende, já dá para entender claramente com isso? Tem outra expressão também que aparece lá em Naum, profeta do Antigo Testamento, profeta Naum, capítulo 1, verso 9.
Ele diz assim, a angústia não se levantará segunda vez. O capítulo 21 diz assim, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Já foi. Olha essa expressão do capítulo 21, verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aí eu pergunto, qual é a possibilidade de alguém pecar depois, diante de declarações tão enfáticas assim como nós encontramos em Apocalipse? É impossível. Então, essa expressão aí dá a entender claramente que todo o processo elaborado por Deus para a conclusão do problema do pecado, todo o processo é extremamente perfeito. Se você corrige um defeito e lá no futuro esse defeito, pequenos defeitos voltam a aparecer, isso quer dizer que você é imperfeito nas suas correções. Não fez com absoluta exatidão a correção devida. Com Deus é diferente. Então Deus ele vai realmente aniquilar o pecado, né? Será o fim, né? Será o fim. Por mais que no Apocalipse tem algumas expressões, né, que falam que será eterno, né? A fogo fumaça, não se apagará. Aquela coisa. O capítulo 12 Mas tem... é uma questão da... O capítulo 14 diz assim, e a fumaça do seu tormento sobe pelos século dos séculos. Séculos dos séculos. A fumaça do tormento. Essa expressão, fumaça do tormento sobe pelos séculos dos séculos, está dizendo assim, olha, a coisa será tão bem feita, tão bem realizada, que pelos séculos dos séculos, nada disso mais terá domínio na história do universo. Perfeito. Tem uma passagem no Antigo Testamento, eu não tenho aqui, eu posso até depois, para o próprio... pedir que Ângelo, que está sempre nos podcasts aqui, AdventoCast, né? Eu posso até pedir ele para expor. Tem outra passagem, é porque eu não me lembro exatamente a passagem no Antigo Testamento, onde fala que quando Deus destruísse Elão, que era o inimigo do povo de Deus, que ele iria atear fogo, cuja fumaça soberia para sempre. Essa expressão, fumaça que sobe para sempre, foi uma expressão tomada emprestada lá do Antigo Testamento, para dizer o seguinte, que Deus fará um trabalho perfeito de destruição. No caso de Sodoma e Gomorra, o fogo também não extinguiria. E aí, mais adiante, tem a contradição. E os vermes vão ficar lá. Os vermes não vão morrer. Mostrando que enquanto tiver carne para ser consumida, os vermes vão estar ali vivos, os bichos vão estar trabalhando. Mostrando que o trabalho de Deus é completo. Agora, como é que fogo é ateado em Jerusalém, que queima, que arrasa com tudo, faz do povo churrasco, e verme fica vivo? Que história é essa? Então, observe que a expressão ela é simbólica. É uma expressão simbólica. Você não pode tirar literalmente. Não existe verme que vive para sempre. É uma expressão de que vai finalizar. É uma maneira poética e dramática da Bíblia descrever que Deus, quando Deus pune, ele pune de maneira completa. Por isso que a palavra diz, nunca mais vai haver maldição. Como é que você vai olhar para ímpios queimando eternamente e dizer assim, olha, isso aí não é maldição. Perfeito. Não existe maldição. A maldição está acontecendo. A eternização dos ímpios no sofrimento. Isso aí não faz sentido algum. A consequência que vai ser. A apresentação do inferno de fogo que arde para sempre, que verme não morre, são todas expressões bíblicas usadas para dizer que Deus resolverá de maneira cabal, completa, definitiva, toda a causa relacionada com o pecado. Por isso que cremos também, nunca jamais qualquer criatura vai pecar ou cometer o mínimo que seja de pecado. Perfeito. Qualquer deslize pequeno de conduta será considerado pelos salvos na eternidade como a máxima da agressão contra Deus e o pior dos crimes hediondos. Esse é que é o fato. E assim a gente finaliza. Eu achei muito profundo hoje. Foi profundo. Achei muito bom hoje. Eu não sei o que você achou. Deixe nos seus comentários o que você achou do podcast hoje. Se há uma dúvida, a gente vai estar tentando sanar com a nossa equipe, juntamente com o Regi, né? A gente agradece, Reginaldo, por mais uma vez estar aqui, né?
E logo mais a gente vai estar gravando o último, né? O último. Vai estar já divulgando aqui o último. E a gente agradece a Davi também por ter aceitado Amém. esse convite, por estar dividindo aqui esse lado comigo. Já esteve do lado de lá, né, nos podcasts. E ora pra gente, por favor, Ed. Só nos resta orar, né? Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos Tua Palavra, juntamente com as pessoas que nos assistem. Que cada lar, cada família, cada pessoa possa ser agraciada com as verdades maravilhosas de Tua Palavra. E que todos os dias nós possamos crescer na sabedoria e graça do Teu Espírito. Amém. Nós pedimos esses favores e expressamos essa nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. A gente agradece por você estar aqui nos acompanhando até esse momento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, curta, compartilhe, divulgue para que mais pessoas possam compreender o porquê disso cremos.